pediria para o Luiz, então, vir para conversar com a gente aqui. Esse aqui funciona? Isso. Boa tarde, gente. Eu vou me apresentar, então. Meu nome é Luiz Henrique Matos, eu trabalho no Google Brasil há 6 anos. Venho da indústria de mídia e jornalismo, trabalho há 20 anos com jornalismo digital e tecnologias. No Google, sou responsável pela organização da Google News Initiative aqui no Brasil. Vou explicar o que é a Google News Initiative. E lidero um time que é responsável por parcerias com grupos de mídia e comunicação aqui na América Latina. Agradeço o convite, a hospitalidade, professor. Eu vou fazer uma apresentação que vai em torno de como é que as iniciativas do Google para jornalismo profissional têm se desenrolado e sido lançadas ao longo dos últimos 2 anos e como é que algumas dessas ferramentas e soluções têm sido aproveitadas por publishers aqui no país e que podem ser utilizadas e adotadas por qualquer empresa, qualquer grupo independente de comunicação que trabalhe com jornalismo profissional aqui no país. Nada do que eu vou mostrar aqui trata de ferramentas que têm algum custo, são todas soluções gratuitas, mas que elas trazem um consolidado do que a empresa tem feito aqui na nossa região em favor do jornalismo e de forma como a gente pode apoiar isso. Tem uma outra questão, vou tentar fazer ela rápida, em 15 a 20 minutos, para que sobre aí uns outros 30, para a gente poder conversar e tirar dúvidas e bater um papo, tá bom? Acho que está apresentado. Então, a pergunta que a gente tenta responder sempre é por que o jornalismo de qualidade importa para o Google? A gente tem lançado iniciativas e trabalhado com produtos para mídia e comunicação no país, mas, em geral, quando eu faço as reuniões com os parceiros com que a gente negocia, por que vocês se importam com isso ou de que forma isso beneficia a empresa ou pode beneficiar a indústria? Tem uma afirmação popular e antiga que é do nosso CEO, que é o Sondaren, que ele fala que a gente acredita numa boa relação e numa relação fundamental com a indústria de jornalismo, porque as missões, tanto de uma produção jornalística quanto do próprio Google, são semelhantes. O Google tem como missão, isso desde a sua fundação, ajudar a organizar e tornar transparente e acessível toda a informação disponível no mundo. Se for pensar, de certa forma, isso também está na raiz do que o jornalismo produz e do que se propõe a fazer. E quando a gente para pensar sobre a ótica de como é que o produto ou a busca se apresenta, a gente tem missões e objetivos que estão umbilicalmente ligados, de certa forma. Tem um exemplo importante que é boa parte dos produtos que a gente tem lançado e que o Google tem disponíveis no mercado para o consumidor e para o usuário, ele depende de conteúdo de qualidade para que eles funcionem. O YouTube é uma plataforma para produção e publicação de conteúdo, a Play Store, onde aplicativos de informação e de conteúdo são lançados, a própria busca, ou mesmo as ferramentas de publicidade que o Google tem disponíveis, elas funcionam com base na relação de parceria com publishers, basicamente. Mas a gente tem uma outra questão também, que é a busca. O que seria a busca do Google se a gente não tivesse como entregar e fornecer o conteúdo de qualidade produzido na internet, ranqueado e disponível para os usuários na primeira página? Então, na natureza do produto do Google, a gente precisa conseguir indexar informação de qualidade e o jornalismo é o que permite com que o usuário encontre aquilo que ele procura no momento que ele está ali. Ao longo dos últimos anos, e eu estou no Google há 6 anos, mas alguns desses produtos aqui têm mais de 10, muitos produtos foram sendo lançados e disponibilizados para publishers. Eu vou me ater alguns minutos em alguns dos exemplos que estão aqui, que são ferramentas ligadas para a monetização. Então, hoje, o Google AdSense é uma ferramenta responsável por ajudar a financiar mais de 2 milhões de sites no mundo. Então, parte do repasse de publicidade que é feito dentro da rede de publicidade do Google se dá dentro do Google AdSense ou do Google Ad Manager, que são ferramentas e plataformas de comercialização e transação de publicidade, ou do recém-lançado Subscribe with Google, que é uma ferramenta que ajuda publishers que tenham soluções de assinaturas a fazer uma venda sem fricções e que permita que o usuário pague com a conta dele de Google Pay, ele paga pela assinatura. Hoje, se você olhar a Folha, o Estadão, o Globo, todos têm essa solução, o Estado de Minas, você assina com um clique e você cancela também com a simplicidade de um clique. Então, o objetivo não é substituir o modelo de assinatura que um publisher tenha, mas ajudar no processo de transação
que é algo que demanda desenvolvimento complexo, às vezes, dentro do próprio ambiente de negócio. Uma outra camada de como é que os nossos produtos estavam organizados é em distribuição. São plataformas para que o conteúdo se torne disponível para os usuários. A gente está ouvindo aqui o caso da Jovem Pan. A Jovem Pan é um dos grandes casos de uso do YouTube hoje no Brasil. Até no mundo, os diretores de jornalismo de lá tiveram numa conferência nossa em Mountain View no começo do ano para compartilhar como é que o rádio tomou conta, né, de uma plataforma de vídeo, e hoje a gente tem isso acontecendo em escala aqui no país. Mês retrasado, a Bandeirantes fez a transmissão de um jogo que não estava sendo televisionado, e o vídeo ao vivo, que ficava com a câmera na cara do Ulisses Costa, transmitindo a partida, tinha 150 mil pessoas simultaneamente assistindo. 150 mil pessoas assistindo o rosto do locutor falando sobre o jogo. Eles não estavam assistindo a partida. Então, é um caso em que ninguém esperava que se tornasse, é muito característico aqui no Brasil, e são usos da plataforma para distribuição de conteúdo, engajamento de novas audiências, que às vezes nem a gente esperava. Mas tem casos recentes, como o da Hearst, por exemplo, a editora de revistas nos Estados Unidos, que usa o YouTube como uma forma de rejuvenescer sua audiência. Entende que parte da sua audiência, no papel, na revista, vinha envelhecendo, e eles começaram a postar conteúdos em cápsulas, em pílulas, né, de maneira diferente, conteúdo novo sendo testado dentro do YouTube e usando aquilo como uma forma de atrair leitores para a revista de outra forma. Então, alguns exemplos de canais de distribuição de conteúdo, a própria busca, o Google News. É importante dizer, o Google News ele faz o rastreamento e o ranqueamento do seu conteúdo de maneira automatizada. Mas se você tem uma publicação, você pode entrar nas configurações do Google News e configurar a sua edição dentro do Google News. Então, você não fica dependendo daquela indexação de notícias que aparece ali na homepage do aplicativo, e você pode ter a sua própria edição, onde você faz a curadoria e a seleção do conteúdo mais importante que você quer ter no topo ou não, se você quer distribuir, ter canais dentro do Google News para editorias específicas, se os seus vídeos de YouTube você quer que apareçam ali. Então, você pode dar a cara de como a sua publicação aparece dentro do aplicativo. E a Play Store, onde se você tem aplicativos sendo distribuído. Uma outra camada de como é que a gente vinha distribuindo produtos diz respeito a dados e analytics. Outra coisa que eu escutei no painel aqui, muitos falando sobre analytics como uma forma, não de você nortear o tipo de conteúdo que você constrói, mas para conseguir entender os interesses da sua audiência para entregar mais daquilo que ela espera. Então, existe uma diferença muito grande entre você ser escravo do clique para produzir conteúdo e você compreender a jornada de interesse do seu usuário e entregar mais daquilo que ele espera, um aprofundamento em um determinado tipo de assunto. Muitos dos veículos que estão aqui nessa sala têm o que a gente chama de conteúdo evergreen, né? Ele está sempre quente, ele é um conteúdo que não envelhece, e se você for olhar os interesses, pegar o Google Trends como base, interesses nos assuntos que vocês cobrem, eles estão sempre no topo de algum assunto. Se pegar saúde, por exemplo, é um tópico que ele é recorrente. Você pode ter mudanças no conteúdo gerado sobre aquilo, você pode fazer atualizações numa peça de conteúdo, mas aquele assunto vai ser sempre buscado por aquele termo. O que não acontece no jornalismo diário e noticioso, onde você tem sempre que tentar cobrir um tema, você antecipar um assunto de tendência. Eu vou falar um pouco disso adiante. E produtos de performance. Isso aqui é a parte mais técnica, mas eu gostaria de reforçar a importância que é investir na performance do seu produto e do seu site. A gente tem uma estatística calculada pelo Google e amplamente divulgada, que é, se o seu site em celular demorar 6 segundos para carregar, em 6 segundos 80% da sua audiência já foi embora. Então, se você não carrega a tua página em até 6 segundos, você já perdeu de 10 pessoas, 8 foram embora. Só 2 ficam depois disso. O ideal é que o seu site, a página, carregue em menos de 3 segundos, para que você consiga reter 60% das pessoas, porque 30% vão embora depois de 2 ou 3 segundos. Então, o tempo de carregamento de uma página, a performance técnica do site, ela é tão importante quanto o que você vai entregar para aquele usuário depois. Porque se você não investir em performance, você não vai ter nem a chance de mostrar a peça de conteúdo que você tanto gostaria para aquela audiência. Então, existem alguns produtos, como o AMP, que é um formato que significa Accelerated Mobile Pages. Ele é de simples implementação, ou se você usa o WordPress, por exemplo, o WordPress já tem um plugin que publica aquele conteúdo numa versão AMP para que possa ser indexado na busca,
a página carrega em 2 segundos, de maneira acelerada. Você consegue colocar todos os recursos que a sua página tem, se tem centralização, login, etc., dentro daquele mesmo ambiente. E é uma das formas de você conseguir entregar. O conteúdo é seu, a audiência é sua, dentro do seu Analytics, mas é uma forma de simplificar e melhorar a experiência de consumo de conteúdo em uma plataforma móvel. Eu vou avançar aqui. E alguns dos produtos que a gente vem lançando recentemente foram lançados em parceria com a indústria. Então, o Subscribe of Google, que foi um produto que eu mencionei como exemplo, ele foi feito junto com 25 publishers do mundo todo. A gente tinha 3 empresas brasileiras participando desse grupo de trabalho. A gente se reunia em videoconferência, uma vez por mês. E a pergunta do nosso time de engenharia é: um produto de assinaturas construído pelo Google deveria ser como? E a partir dos feedbacks dados pelos grupos de comunicação, a gente construiu essa solução que foi lançada no ano passado. O AMP, que eu mencionei agora, que são as páginas aceleradas, ele foi resultado de uma conferência que a gente fez num evento de jornalismo há 4 anos, em que alguns publishers pediram ajuda do Google para ajudar a construir uma versão de página que carregasse mais rápido, porque perdiam muita audiência por mais performance de página. Então, ele é um produto que ele foi construído em engenharia dentro do Google, mas desde o começo desse ano, ele é um código aberto, publicado como um projeto no GitHub, e a própria comunidade de desenvolvimento é quem atualiza ele. O Google não tem propriedade sobre o código do AMP, ele é feito de maneira colaborativa. Então, essas são algumas das iniciativas. Eu acho que tem uma outra que eu queria destacar, que é o projeto Comprova, ou First Draft. O Google ajudou a fundar e financiar a criação do First Draft, que é uma iniciativa que constrói parcerias para checagem de fatos, especialmente em países onde acontecerão eleições. O First Draft foi lançado na Inglaterra. A gente ajudou a fazer um consórcio de publishers para checagem de informações durante as eleições, o referendo que acabou culminando no Brexit. Teve uma iniciativa de checagem semelhante nos Estados Unidos na época das eleições. Lançamos o Comprova no Brasil usando as mesmas metodologias do First Draft no ano passado. O Comprova continua esse ano. Na Argentina tem o Reverso, no México também. Então, acho que já são 6 ou 7 países em que iniciativas consorciadas de checagem estão sendo lançadas em parceria. E o Google participa, assim como o Facebook também é um dos fundadores do First Draft. Aqui no Brasil, acho que foram 35 redações atuando e participando de checagem e com repórteres trabalhando de maneira colaborativa para isso. Tá? Mas a gente sabe que isso daqui eram coisas que eram lançadas, isso tudo que eu mencionei foi lançado até começo do ano passado, mas não resolvia alguns dos grandes desafios que a indústria tem e continua tendo, que a gente começou a mapear. E a ideia, e o primeiro deles, é a sustentabilidade do negócio. O YouTube, ainda que seja um canal, uma plataforma que gere divisão de receita, ele não responde, não resolve o problema financeiro. As soluções de publicidade estão pouco. E isso vem da natureza da internet, que fragmentou os canais de acesso, fragmentou o consumo de conteúdo e, por consequência, também trouxe diluição nos modelos de negócio que existiam. Se no impresso, tradicionalmente, a distribuição e a publicidade eram suficientes para financiar a produção jornalística, no digital a gente sabe que essas duas fontes não são bastante para compor todo o modelo de custo. Então, esse é um dos desafios que a gente tinha e continua tendo, e a gente não... Quais são as soluções? A ideia é um mapeamento de que soluções poderiam ser construídas para ajudar a minimizar o impacto disso, onde a tecnologia tem efeito. Ainda assim, a gente tem hoje 24 bilhões de cliques que são gerados a partir da busca para sites de notícias todos os meses. Então, todo mês, 24 bilhões de cliques do que é procurado na busca vai para um site de notícia. A ideia é isso ajuda os sites a gerarem mais tráfego, a conseguirem vender novos produtos para essa audiência que chega, trabalhar ou monetizar isso com publicidade, e mesmo esse volume não é o bastante para que a gente consiga a sustentabilidade. Para dar uma dimensão do que a gente divide de dinheiro, pensando em soluções de publicidade, assinaturas ou vendas de aplicativos, são 14 bilhões de dólares que, ao longo de 2018, foram repassados em modelos de revenue share nas plataformas e parcerias que a gente desenvolve. Isso é 12% a mais do que a gente repassou em 2017, e esse ano já aponta um crescimento também. Do que a gente tem de produto de publicidade,
entre 70% e 90% de tudo que o Google arrecada é repassado para os publishers parceiros. Então, se você tem uma solução de AdSense ou Ad Manager como site de publicidade, aquela publicidade que é monetizada ali via Google, entre 70% e 90%, dependendo do modelo de leilão ou do padrão de venda, aquilo é repassado para o publisher. E quando a gente fala de assinaturas, como o Subscribe of Google ou o Google Play, 95% ou 85% do que é arrecadado é repassado para o publisher. A solução de assinaturas do Google ela não tem lucro inserido nela. O que o Google retém é o custo operacional da plataforma e repassa toda a receita do produto para o próprio publisher. Quando a gente olha, entretanto, para as buscas que são feitas, isso aqui é um dado europeu, apenas 2,65% das buscas feitas na Europa são buscas relacionadas a um assunto noticioso. E apenas 0,1% disso é de algum termo que pode ser de alguma forma monetizado. Vou dar um exemplo. Se você faz uma busca sobre reforma da Previdência, você tem um conteúdo noticioso atrelado àquilo. E a gente pode ter alguma publicidade na busca relacionada. Agora, se faz uma busca com o nome de um político, ninguém compra publicidade associada ao nome de um político ou de uma figura pública, então aquilo não é monetizável. Só 0,11% do que é buscado tem, de alguma forma, algum valor monetário para o Google. Então, sobre buscas, não é em cima e não é sobre essa questão que o modelo de receita do Google está ancorado. Então, apesar do grande volume de tráfego, como eu mencionei, 24 bilhões de cliques para sites de notícias por mês. Então, um outro ponto de sensibilidade e um outro desafio, que é da indústria toda, é o crescimento da desinformação. Falar só em fake news é generalizar demais um negócio que é muito complexo. Quando a gente fala sobre desinformação, tem várias nuances e vários aspectos disso que precisam ser combatidos. E hoje a gente entra na era do deepfake ou do synthetic fake, que a gente acaba não conseguindo... Você não tem algoritmo preparado para identificar isso. Essa troca de uso de voz em cima de imagens, a manipulação da imagem de vídeo, são coisas muito complexas e é um desafio que, para o Google, como plataforma de tecnologia, também não consegue encarar. Tem um dado relacionado a isso, que para a gente é assustador, o Google tem 100 bilhões de buscas todos os meses, mas 15% das buscas são de termos totalmente inéditos. Ou seja, 15% das vezes as pessoas estão procurando por um assunto para o qual a gente nunca deu uma resposta antes. Então, quando a gente fala sobre o crescimento de desinformação e combate à desinformação, você imagina que 15% do que é buscado, se aquilo nunca foi buscado antes, como é que você consegue ter certeza se a resposta que está sendo dada para aquilo tem validade ou não? Então, é um desafio recorrente para o robô e para o desenvolvimento da plataforma conseguir dar resposta a isso de maneira adequada. Um outro desafio é a adoção tecnológica. E aqui a gente está falando também de uma questão cultural. Falar de novas tecnologias no ambiente de produção jornalística, eu vi respostas aqui no painel falando sobre sair com o celular e o microfone na mão, sobre o uso de dados na construção de conteúdo, manipulação de dados em larga escala. Se você não tiver um time muito preparado, eu lembro do caso do Panama Papers, que aconteceu há 3 anos, e eu tive num painel em que estava um jornalista responsável por liderar a produção jornalística, o Oleg, eu esqueci o sobrenome dele, e ele dizendo que a massa de dados que ele tinha na mão, que eram 4 petabytes de dados, se eu não me engano, era impossível que ele processasse aquilo sozinho. Como é que você ia tirar conteúdo ali de dentro? Então, o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo atuou para ajudar a interpretar aquele volume, mas para processar a base de dados, eles precisaram de uma consultoria que trabalhou junto com eles para poder processar aquilo e começar a encontrar padrões ali dentro. Que tipo de tecnologia ou de conhecimento é necessário para que isso aconteça? É preciso que você trabalhe com inteligência artificial ou com aprendizado de máquina para poder extrair algum insumo desse tipo de informação. Isso é um desafio para qualquer empresa, em qualquer ecossistema, mas no ecossistema jornalístico também, porque a gente está falando sobre o aprendizado de novos recursos ou novos skills, mas também a gente tem uma questão que é a mudança cultural em como você produz jornalismo. A gente teve uma pergunta aqui na plateia que falava, isso significa acúmulo de função? Sim, né? Porque você tem novas habilidades que precisam ser aprendidas para produzir o jornalismo nessa nova era ou nesse novo formato. E isso é um desafio da indústria, mas a gente entendia que também é um desafio que a gente poderia absorver dentro da empresa como uma forma de produzir novas tecnologias. Então, parte da resposta para esses 3 desafios que não eram cobertos até então pelos produtos que a gente lançava,
vem como resposta do que a gente chama de Google News Initiative, que eu represento aqui hoje essa iniciativa. São vários times do Google que trabalham ou atuam em parceria com a indústria de jornalismo, e a gente lançou isso no começo do ano passado com duas propostas principais. Uma é um comprometimento de investimento de $300 milhões ao longo de 3 anos no desenvolvimento de parcerias, iniciativas e lançamento de novos produtos, e o outro é uma mudança estrutural na empresa para que a gente pudesse trabalhar mais próximo das redações. Para dar um exemplo, eu mencionei, eu estou no Google há 6 anos, há 4 eu trabalho exclusivamente com news. Éramos 18, 20 pessoas no mundo trabalhando nessa indústria. Hoje, a gente vai fazer uma reunião na semana que vem com 250 profissionais da empresa que hoje estão totalmente dedicados a isso. Então, a ideia é que outros recursos ou esforços podem ser investidos para ajudar a endereçar respostas para esses 3 principais desafios que eu mencionei aqui anteriormente. Então, aqui alguns exemplos disso e como é que o GNI, eu vou chamar de pedir licença para falar GNI como um apelido para não ter que falar Google News Initiative toda vez. Ele está ancorado em 3 pilares. O primeiro é ajudar a evoluir os modelos de negócios da indústria e ajudar os publishers a terem sucesso e sustentabilidade nos seus produtos. O segundo é a gente ajudar a elevar a qualidade do jornalismo nos produtos do Google. Como é que a gente melhora o jornalismo ou a visibilidade de notícias dentro do YouTube, dentro da busca, dentro dos produtos que a gente produz. E o terceiro é como é que a gente ajuda e empodera redações e jornalistas a produzirem e inovarem em jornalismo dentro de uma era usando recursos digitais. Então, são 3 pilares e as iniciativas que a gente tem lançado são ancoradas nisso. Alguns exemplos disso. Tá? Na América Latina, ao longo de 2019, a gente lançou 260 iniciativas diferentes, em parcerias com 182 organizações ou publishers. Quando eu falo organizações, isso inclui entidades, isso inclui, eventualmente, alguma associação. São 16 países até agora que a gente conseguiu cobrir um investimento de $10 milhões dentro daqueles 300 que eu mencionei ao longo de 3 anos. Os 300 são globais, a gente está tentando morder o maior pedaço disso possível para a nossa região, sempre que possível. Tá? Como é que a gente escala e a gente distribui isso? E eu quero entrar nesse detalhe porque isso está aberto a qualquer publisher. Então, vou deixar depois o meu e-mail e a gente tem um site onde essas iniciativas são publicadas e abertas a qualquer um que queira participar. Então, produtos, ferramentas e treinamentos. Então, as integrações para o modelo, a solução de assinaturas do Google, auditorias de News Consumer Insights, eu vou falar um pouco o que é isso em breve, e os treinamentos do News Lab. Alguns de vocês devem conhecer o Marco Túlio, é o meu colega de GNI lá no Google, que trabalha com treinamento e capacitação dentro das redações. Labs e engajamentos são workshops que a gente tem desenvolvido para assinaturas. A gente está começando a testar agora um de memberships, para sites que não tenham necessariamente paywall e venda de assinatura, mas que queiram coletar contribuições da sua audiência. Isso é uma tendência, é o case do Guardian, que é tão celebrado mundialmente e que tem muitos publishers trabalhando, especialmente publishers de nicho e verticais. Um programa de escala para publicidade, eu vou falar um pouco dele também, AMP, e os fundos de inovação, que eu tenho um que eu gostaria de destacar especialmente, que é o Innovation Challenge, que a gente acabou de anunciar os primeiros ganhadores, mas a gente vai ter uma segunda edição dele agora no começo do ano, e vocês estão convidados a se inscreverem. A gente investiu até R$1 milhão em cada uma das ideias que foram contempladas no GNI, no Innovation Challenge. Foram 30 projetos na América Latina toda. Tá? Então, no primeiro pilar que eu mencionei, que é o de evolução de modelos de negócios, eles estão sempre baseados, os projetos, em 3 frentes. Assinaturas, apoio e ajuda no uso e análise de dados de audiência e publicidade. Em assinaturas, a gente lançou o Subscribe with Google, como eu mencionei. Esses são os parceiros, alguns dos que ajudaram a formatar o produto e os primeiros a fazer a implementação. Então, a gente tem jornais regionais participando disso e alguns que foram os primeiros a fazer isso globalmente. Os jornais que implementaram o Subscribe with Google já viram um crescimento de até 20% na taxa de conversão de assinaturas para as suas audiências. O simples fato de você simplificar a experiência do usuário para fazer a compra ou para consumir o teu conteúdo já te ajuda a fazer... muita gente fala, né? A gente precisa vender notícia, vender conteúdo como a Netflix vende uma assinatura. Você assina com 2 cliques, você cancela com 2 cliques, e isso tem uma taxa de retenção. Agora, a gente esquece de uma outra... A taxa de retenção é absurda. Mas a gente esquece de um outro fator.
A sua Netflix já deu pau alguma vez que não tenha sido culpa da internet da tua casa? Né? Então, a experiência de consumo é muito bem feita. É igual comprar na Amazon. Você compra na Amazon, alguma vez, se tem algum problema, você precisa devolver um produto, eles não foram lá buscar? Eles vão lá buscar. Obrigado pela audiência colaborativa aqui. Você fez uma busca no Google e uma vez a página apareceu em branco? Não. Ele é do Google, estou pagando para ele me ajudar. Então, a gente tem produtos que a gente olha como caso de sucesso de negócios, eles são, em grande parte, bons e oferecem experiências impecáveis de consumo. Quando a gente fala sobre a produção jornalística, especialmente no ambiente digital, há pesquisas que a gente tem internamente, são públicas, até o último relatório da Reuters indica isso, o usuário não distingue o seu conteúdo da experiência que ele tem consumindo o seu website. Então, se ele pipoca um monte de pop-ups, se aparece publicidade piscando para todo lado, se a página demora para carregar, tudo isso, para quem lê, está na mesma conta. A gente separa, e olha, eu ouvi falando aqui, conteúdo é rei, e o conteúdo é rei. Para o usuário, a experiência de consumo do site também é conteúdo. Então, quando a gente oferece uma experiência mais simples para compra ou para efetivação, a gente vê as vendas aumentarem. Quando você oferece seu conteúdo de maneira mais rápida, mais leve para esse usuário acessar, ou que seja fácil dele encontrar, a taxa de engajamento aumenta. O Subscription Lab, a gente selecionou 8 publishers na América Latina que participaram de uma consultoria aprofundada sobre modelos de engajamento e uso de dados para venda de assinaturas. Eu estou dando essa informação porque as conclusões desse estudo, que vão ser publicadas agora entre dezembro e janeiro, vão virar um playbook que vai ser circulado gratuitamente em todo o país, com os aprendizados, as boas práticas, o que pode ser feito para você implementar um modelo de assinaturas. E aqui eu estou falando de negócios de maneira eficiente. A gente lançou o Local Ads Scale, é uma consultoria que tem sido paga pelo Google, são terceiros, eles se internam nas redações e ajudam a fazer uma revisão de implementação de Google Analytics, de performance e tempo de carregamento de página, implementam o AMP e as soluções de publicidade do Google. Esse programa está no ar há 2 meses, ele termina em 6. Em 2 meses, o crescimento médio de receita desses sites tem sido de 40%, com faturamento de publicidade. São 35 sites, a gente deve ampliar isso para mais 50 ao longo do ano que vem. Então, se vocês têm interesse, eu acho que é bom ficar de olho nisso para quem usa publicidade como fonte de receita. E o que eu falei do News Consumer Insights, isso aqui, alguém usa Google Analytics aqui no site? Maravilha. Faz uma busca depois, News Consumer Insights, aquele nome que está ali, naquele canto, se quiser tirar uma foto disso. Essa ferramenta, você vai logar com a sua conta de Google Analytics e ele vai construir para você automaticamente um painel com um funil de conversão como esse daqui, em que ele separa a sua audiência em 4 modelos diferentes. Os seus casual readers, os seus loyal readers, os seus brand lovers e os subscribers. Os subscribers não são aqueles que assinam, mas são aqueles que, dado o padrão de comportamento deles dentro do site, eles são potenciais assinantes do seu conteúdo. E a ferramenta te dá insights e vai dando dicas do que você pode fazer para aumentar a tua adoção de usuários para as etapas mais finas desse funil e ajudar a crescer a audiência e engajamento. Ela ajuda com uma outra coisa também. Ela faz uma comparação com outros 800 sites do mercado que estão ali anonimizados numa coluna para comparar as suas métricas com as deles. Porque se você olha o Analytics hoje, você fala, tá, eu tenho 20 pessoas por página no meu site. Isso é bom ou ruim? A ferramenta te ajuda a fazer essa comparação. Então, isso é bem legal. E ela tem esse outro recurso junto, que é o Real Time Content Insights. Ele fica colocado, espetado no seu Google Analytics. Ele abre esse painel que a gente chama de Newsroom Mode, e ele vai mostrando quais conteúdos estão sendo mais consumidos no seu site em tempo real, naquele momento, e quais são os assuntos de maior interesse. Ele traça uma comparação numa tabela com os trending topics do Twitter e com os termos mais buscados no Google naquele momento, usando o Google Trends, e ele quebra isso por cidade. Então, você consegue saber se o tipo de conteúdo que está sendo buscado na internet ou comentado naquele momento está relacionado com o que você está produzindo, de forma que você consiga, talvez, perceber que tem algum gap, algum buraco de notícia que não está sendo coberto pela tua redação. Tá? E aqui são outras coisas que vão ser lançadas à luz disso. O que eu tenho daqui para frente eu passo bem rápido. No ponto de elevar a qualidade do jornalismo dentro das plataformas do Google,
Isso está separado em produtos do Google, produtos feitos junto com as redações. Um exemplo são breaking news que a gente colocou na busca. Hoje, se tem algum assunto acontecendo, como a Catedral de Notre Dame pegando fogo, ou um problema da tragédia de Brumadinho, isso vai mudar a maneira como a busca é representada, em alguns termos, e o que é notícia, e os jornais que produzem aquela notícia têm destaque na busca nesse momento. O conteúdo original, a busca teve uma alteração recentemente, para que a gente coloque em destaque o produtor original de algum conteúdo. Se tinha um problema antes, você podia ter um furo lá em Campo Grande, mas se um grande portal desse e replicasse aquela notícia um dia depois de você, pelo volume de audiência que ele tem, ele ganhava prioridade na busca. Hoje a gente consegue reconhecer quem é o autor original daquele conteúdo e dar destaque para isso. Tá? No YouTube, a gente também tem um ponto de breaking news e uma prateleira de fontes confiáveis, que a gente chama, que é um carrossel superior, e um pouco de contexto, quando alguém busca algum assunto. O Google entende o YouTube como uma ferramenta de busca de conteúdo que está publicado ali dentro. É a segunda maior ferramenta de busca do mundo, depois do próprio Google. É o YouTube. As pessoas vão no YouTube para encontrar coisas. Aqui as iniciativas de checagem e de verificação que eu comentei com vocês, que foram lançadas ao longo do ano. Se vocês tiverem interesse em participar do consórcio do Comprova, o site está disponível e a gente tem um editor local, que é o Sérgio Littke, que é responsável hoje por essa iniciativa no Brasil. Aqui são os 3 da América Latina. E os projetos de Media Literacy. Junto com o Instituto Palavra Aberta, a gente lançou o Educamídia esse ano. Isso através do google.org. A gente está ajudando a ensinar a alfabetização midiática em escolas públicas no país, para ajudar crianças e adolescentes a interpretarem a leitura de um conteúdo noticioso. Né? Finalmente, quando a gente fala de empoderar redações e jornalistas, tem isso também baseado em 3 desses pilares, que a gente fala sobre novos projetos e iniciativas que aconteçam dentro das redações, mas também explorar tecnologias novas. Alguns exemplos disso. Esse caso do México, que eu acho sensacional, é um trabalho, não o que ele é em si, mas a maneira como foi construído, lógico. Os desertos de mídia no México crescem não só pela falência de alguns grupos de comunicação, mas por jornalistas que são mortos, assassinados pelos cartéis em algumas regiões. É o país do mundo com o maior número de jornalistas sendo assassinados. E a gente fez, em parceria com o El Universal, eles usam soluções de jornalismo de dados para mapear essas regiões e esses casos que são os mortos silenciados. Então, para evidenciar a perseguição à mídia nesses locais. Tá? Aqui, exemplos de uso de jornalismo de dados. Eu gosto disso aqui, que a gente usa uma API de inteligência artificial para ajudar a construir e segmentar conteúdo, ajudar jornais a entender quais são os conteúdos de maior interesse e criar recomendadores de conteúdo para suas audiências a partir de APIs de inteligência artificial. E, finalmente, os treinamentos. Os treinamentos do News Lab estão abertos. O que o Marco fez com algumas dessas redações, hoje a gente tem 2 pessoas no Brasil fazendo esse trabalho. Se nas redações de vocês quiserem treinamento para alguma ferramenta em que use jornalismo, tecnologia aplicada à produção jornalística, vocês podem solicitar e uma pessoa tem viajado o país executando esses treinamentos. Tá? Não é um treinamento em ferramentas do Google, é um treinamento em tecnologia aplicada à redação. E, finalmente, a gente lançou esse ano o Desafio de Inovação, que é o Innovation Challenge. Foram 30 projetos selecionados, a gente recebeu 303 inscrições. A gente deve abrir outro agora em fevereiro ou março. O que era o Desafio de Inovação? Qualquer pessoa, independentemente de ser uma entidade jornalística ou não, poderia submeter uma ideia, desde que ela... e o critério era que ela trouxesse algum tipo de inovação na produção jornalística ou trouxesse um modelo de negócio diferente para o seu projeto. Ele não é um projeto em que o Google entre como sócio. Os projetos selecionados, e tinha uma banca de seleção entre pessoas do Google e de fora, liderados ali pelo Rosenthal Alves, que eu acho que é figura conhecida de todos nós aqui, receberam até R$1 milhão como financiamento, como aporte, para colocar a sua ideia de pé. Os projetos foram anunciados na conferência do Aninfra há uma semana, há 10 dias, e eles vão começar a receber esse investimento agora. Então, se você tem uma ideia boa de alguma coisa que você queira colocar de pé, ou que a tua empresa queira desenvolver, ou uma unidade de negócio, o site do GNI no Brasil, que é g.co, que é o abreviador do Google, /desafio de inovação,
ele te dá o calendário, dá para assinar o newsletter ali e a gente avisa por e-mail quando o projeto estiver no ar, tá bom? Esse é meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar, eu estou à disposição. Provavelmente eu não vou ser não vou ter todas as respostas, mas eu vou ajudar a encontrar alguém que tenha. Então, eu sei que nem sempre é fácil achar alguém no Google que responda alguma dúvida específica, então eu me disponho a fazer esse filtro caso vocês precisem, tá bom? O Luiz falou 4 ou 5 vezes a palavra finalmente, né? Então, vamos aos finalmente. No mote dessa discussão, eu coloquei meio na base do confronto o Jeff Darvis, que é um professor de Nova York, que tem uma trajetória jornalística muito importante. Ele publicou um livro muito mal traduzido no Brasil como a Google faria, né? E ele tem um blog, e esse blog é muito interessante. Muitas das minhas aulas foram baseadas em noções dele, né? No encontro que nós tivemos aqui em setembro, eu percebi, da parte de alguns editores, uma certa animosidade com o Google, né? Essa animosidade é muito expressa naquela expressão algoritmização do mundo e, sobretudo, no trabalho de um filósofo francês chamado Eric Sadin, que não foi publicado ainda em português. Ele tem um livro chamado A Silicolonização do Mundo, né? Onde ele desce uma crítica muito profunda sobre a adoção da ideia do Vale do Silício como a grande aventura para o futuro. E aí vem toda a crítica dele, não só ao Vale do Silício, mas, concretamente, ao Google, né? O Jeff Jarvis é um entusiasta do Google, né? E ele fala que nós terminamos a era da comunicação de massa. Nós estamos numa era posterior a isso, onde a massa não representa ninguém e o que se busca é o leitor específico. E isso já norteou um pouco a nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e aí eu parto. Eu gostaria muito que vocês escrevessem, para, na hora de fazer perguntas, ser concretos, né? Porque o Luiz está aqui mais para responder as perguntas de vocês em que o Google pode ajudar a melhorar, que a exposição dele já deu uma ampla panorâmica. Bom, eu concordo que a tradução foi mal feita, né? A tradução ideal seria o que o Google deveria estar fazendo, né? E isso é um tópico. O Jeff é recorrentemente convidado para algumas das nossas conferências para liderar sessões com grupos de jornalistas a respeito disso. Quando eu falei que alguns dos produtos que a gente tem lançado recentemente são respostas a algumas dessas demandas, muitas delas aconteceram exatamente nessas sessões. De toda forma, quando a gente fala sobre deixar de ser uma coisa massificada para uma coisa individualizada, eu não creio que tenha sido diferente no passado, né? A gente continua, a interpretação e o consumo de conteúdo, ele é individual e pessoal. E a maneira como era construída, os veículos eram de massa, e hoje você tem veículos mais específicos, e existe uma fragmentação no modelo de consumo. A possibilidade disso ser encontrado no detalhe é o que é ampliado com o uso de plataformas, assim como o Google não é exclusivamente a única plataforma onde você pode ter conta de distribuição de conteúdo, mas isso também é potencializado pelo alto uso de dados dentro das redações para a segmentação e construção de mensagens. Quando eu falo de conteúdos evergreen ou conteúdos que existem de histórico, eu trabalhei na Abril por 10 anos.
Eu lembro, isso aí que a gente vai ter uma conversa com a revista Saúde daqui a pouco aqui. Eu lembro quantas não foram as discussões de que conteúdos a gente tem no acervo que podem ser reaproveitados no ambiente digital e que, se você fosse trabalhar isso no impresso, você tem um alto custo de produção para distribuição disso. E o ambiente online te permite você entregar uma mensagem segmentada para uma pessoa diferente 10 anos depois, que tem interesse num assunto que 10 anos atrás talvez uma outra geração estivesse buscando aquilo. Então, eu não vejo isso como um problema exatamente, a possibilidade de você continuar atendendo demandas de um público que espera uma resposta em tempo cada vez mais curto. Mas isso não deve nortear de forma alguma os pilares e os valores da produção jornalística. Por isso que eu acho que a raiz da apresentação aqui por que o jornalismo profissional e o conteúdo original de qualidade é importante para uma empresa como o Google. E como é que a gente consegue, de certa forma, em parceria, fazer com que isso seja evidenciado e seja entregue a um consumidor que procura por conteúdo dentro das nossas plataformas. Eu pediria para mudarem a luz, para focar na plateia, mais do que aqui no palco, né? E queria perguntar se o Diogo Sponchiato está no recinto. Então, tá. Eu gostaria que você fizesse a primeira pergunta, esquentando para o público. Isso que é pegar de surpresa, né? Boa tarde. Acho que assim, eu vou fazer uma pergunta que talvez não tenha resposta, mas eu sinto um genuíno trabalho do Google de tentar nos ajudar a chegar melhor nas pessoas, a produzir um conteúdo mais qualificado. E aqui eu vou falar da nossa experiência como um veículo que ainda talvez esteja nessa transição de mídia de massa para um público mais dirigido, embora a gente só fale de saúde, né, no nosso caso. A minha pergunta, a minha reflexão vocês têm todo esse esforço de nos ajudarem, mas a gente tem uma grande dificuldade nas empresas de mídia tradicionais de darem um suporte para que a gente continue conseguindo fazer jornalismo de qualidade, né? Então, falta braço, falta recurso. Isso é uma situação geral, né? Eu não falo aqui como Abril, é de todo esse universo. E, às vezes, por mais que a gente tenha essa mão nos ajudando para acessar melhor esse território digital, a gente tem essa dificuldade de como conseguir fazer essa transição diante de recursos insuficientes. Eu queria saber, assim, da parte do Google, dessa fronteira toda aí para o pensamento e para a forma de comunicar digital, se vocês vislumbram algum caminho para as mídias, entre aspas, mais tradicionais, o que elas poderiam fazer para terem mais sucesso nesse sentido? De fato, não tem, né? Mas tem algumas coisas que eu acho que são caminhos que todos nós ali acho que temos explorado. Assim. Primeiro, como o Google, como empresa, tem atuado. Assim. Acho que existe uma diferença muito grande entre o que o Google deveria estar fazendo e o que o Google é capaz de fazer. Né? Porque o que se espera que uma empresa desse tamanho faça não é necessariamente o que, às vezes, ela tem habilidade. Né? Quando eu falo sobre um exemplo, né, a distinção dos 15% dos termos de busca, que diariamente são novos e inéditos para o buscador, é difícil você falar em combater desinformação, 100% da desinformação, quando você não sabe exatamente o que as pessoas estão procurando. E eu penso em desinformação porque, talvez tanto quanto do ambiente político, e a questão política ofuscou um pouco, mas o grande espaço de combate à desinformação dentro da internet sempre foi saúde, né? Onde a gente tem mais dificuldade. A parceria com o Einstein, que dá aquele one box de informação na busca, tinha como objetivo mitigar a má impressão do que se chamava de Dr. Google, né? Que as pessoas vão até o Google procurar o sintoma e todo mundo acha que está com câncer ou virose, né? Você pode ter resposta para as duas coisas. Quanto à questão de recursos, tem dois pontos, Diogo. Um a gente tem no DNI autonomia regional para a construção dos projetos. Algumas das iniciativas que eu mencionei aqui, elas são globais e a gente aterrissa elas aqui no país. Outras são ideias locais que a gente submete internacionalmente. E uma coisa que a gente percebe, tem dado como feedback para a empresa, em regiões, em países emergentes,
Não adianta você fornecer a tecnologia se os parceiros não têm equipes capazes de implementar. Então, boa parte dos projetos que eu mencionei aqui, dos labs e dos desafios, a gente tem colocado e trabalhado com consultorias que trabalham dentro dos grupos de mídia para fazer aquela implementação e treinar as equipes. E uma grande massa do investimento que tem sido feito tem sido justamente em treinamento. Então, o que a gente diz é, se as pessoas estão interessadas em aprender e os publishers criam um ambiente para que a inovação floresça, então a gente vai conseguir fazer isso juntos. Agora, a empresa vai ter que comprar aquilo junto depois, né? Um outro ponto que a gente tem tentado é promover a troca entre os grupos nacionais e os grandes grupos de comunicação e os que a gente chama de nativos digitais, né? Que não se chama exatamente de startups em mídia, mas as startups que têm surgido e que têm um modelo de operação, como estava sendo mencionado aqui no painel recentemente, como é que você fala de métodos ágeis na produção de conteúdo, como é que você traz o ambiente de startups para dentro de empresas que, ainda que sejam progressistas na maneira como adotam e produzem seu conteúdo, são muito tradicionais na maneira como gerem as suas estruturas, né? São engessadas e tudo. Então, como é que o trabalho que eu falei de adoção de tecnologia tem também um esforço muito grande de dar suporte para uma transformação cultural. Mas o que o Google pode fazer vai até um ponto. Eu acho que a própria empresa é um caso de gestão que, às vezes, acaba sendo refletido nisso. A gente recebe muita visita de empresa querendo fazer benchmark sobre a cultura organizacional do Google e vão áreas de RH lá para isso. Então, eu acho que você tem uma coisa que é muito estrutural aí, a ser trabalhada. Alguma pergunta? A senhora, depois o senhor ali, por enquanto. Oi, boa tarde. Eu não sou de redação, eu sou produtora de conteúdo web. E gostaria de saber, você falou tanto que o Google agora está priorizando a qualidade do conteúdo, né? E eu gostaria de saber como é que fica a palavra-chave nesse panorama. O uso da palavra-chave, ele continua sendo o norteador da produção ou os redatores eles não devem mais pensar prioritariamente na palavra-chave, somente no conteúdo em si? Boa tarde. Eu acho que a palavra-chave sempre foi um dos elementos do aspecto da produção do conteúdo, mas ele nunca foi o único. E o algoritmo ele não muda a maneira como ele indexa um conteúdo, mas ele tenta aprimorar a capacidade dele de construir. Então, não acho que a alteração na maneira como a busca evidencia um conteúdo ou outro tira a relevância de você construir e ter elementos na peça de conteúdo que tornem ele mais atrativo para a busca. Vou citar um exemplo. Tem um projeto liderado pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, chamado The Trust Project. Tem uma professora, Sally Lehman, lidera isso. O objetivo desse projeto era, em parceria com redações no mundo inteiro, tentar encontrar quais são os elementos de credibilidade numa peça de conteúdo para que a busca do Google pudesse compreender que aquela é uma peça de conteúdo de credibilidade, trustable. No Brasil, existe um braço desse projeto, chama Projeto Credibilidade, liderado ali no Projor pela Angela Pimenta e pelo professor Francisco Belda, lá da Unesp. Eles fizeram uma pesquisa aqui no país com algumas redações, acho que foram quase 50, para contribuir para esse projeto nos Estados Unidos, que é um projeto global, e o Google usa insumos dessa colaboração com esse estudo acadêmico para fazer e dar relevância para o conteúdo original produzido, o conteúdo confiável. Aí a gente entra num ponto. A palavra-chave na peça de conteúdo é importante para a busca. Mas o que era mais importante para a busca era entender o que dentro de uma peça de conteúdo torna ela relevante para aquela audiência especificamente. E aí tem alguns pontos. Tem uma pesquisa que foi liderada na Europa e o jornal La Estampa estava à frente disso. E eu vi o relatório que eles entregaram. O que eles dizem é o seguinte, eles colocaram 20 aspectos e pediram para a sua audiência responder quais elementos num conteúdo tornavam aquilo de maior credibilidade para eles. O primeiro era a fonte, a assinatura do texto. Então, ele saber que tem um jornalista assinando por aquilo e ter mais informações sobre aquilo.
O segundo era o jornal em si, a marca que estava dando credibilidade para aquilo. O terceiro era quanto tempo a página demorava para carregar. O quarto era o layout e a diagramação daquilo. E ele falou que, para ele, a surpresa foi que, dos 20 elementos no ranking de respostas, 6 ou 7 tinham a ver com o desenvolvimento tecnológico da página e não com o conteúdo em si. Isso como elementos que traziam credibilidade para a produção jornalística. Então, quando a gente pensa sobre como é que a busca reconhece ou indexa um conteúdo, você tem elementos tão complexos e granulares que é difícil você falar só em palavra-chave. A palavra-chave em si, de fato, nunca foi a única coisa a ser perseguida. Você tem, eu acho que, para a produção de jornalismo, os elementos listados, e isso é público hoje, pelo trabalho do projeto Credibilidade, do Trust Project, são coisas importantes a serem perseguidas, porque são nortes de como é que as plataformas vão contribuir com as redações nesse sentido. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Dalmar Condes, eu sou gestor de uma rede de jornalistas em meio ambiente e sustentabilidade. E a minha pergunta é sobre como o Google trabalha para apoiar meios de alta relevância para a sociedade, com notícias de alta relevância, mas de pequenos públicos, né, que são conteúdos para públicos muito específicos, muito qualificados, e que hoje enfrentam uma dificuldade muito grande por não ter escala. Como é que vocês imaginam trabalhar com isso? Tá, o GNI é uma tentativa de trazer respostas a isso. Eu compreendo e acho que, se a gente olhar há 3 anos, a gente não conseguia ter capilaridade e braço para dar cobertura para um país todo. Acho que talvez a gente ainda não tenha. Mas o investimento e os programas que a gente tem lançado de escala, como os que eu mencionei aqui, eles têm como alvo publishers de qualquer tamanho. Para você ter ideia, a gente tem um trabalho com a Infamazônia sendo feito, e eles são beneficiados por algumas iniciativas. A gente tem trabalhos com uma startup de 10 mil usuários de Curitiba, que faz um jornal que chama Expresso. Então, o tamanho do publisher não é um limitador para que a gente trabalhe junto. Eu acho que onde a gente talvez tenha falhado e esteja ainda não sendo competente o bastante, é conseguir fazer a mensagem chegar a mais players para que possam ter acesso a isso. Um exemplo é, a gente tem um recurso no GNI que é publishers de até 500 funcionários, ou seja, a gente está falando de empresas até de grande porte, podem usar gratuitamente os recursos de nuvem do Google ou o G Suite, que é o Gmail, Calendar e o Docs lá. Isso é pago. Custa, em geral, acho que $5 ou $6 por pessoa por mês. E isso, dentro do GNI, isso é oferecido gratuitamente. Alguém aqui sabia disso? Aí, tá vendo? Então, acho que o GNI não tem um pilar ali que a gente falou que é marketing. E que talvez esses recursos que são oferecidos hoje para publishers de todo o porte estão à disposição. Treinamentos, como eu mencionei, do News Lab, a possibilidade de aplicar um projeto de inovação dentro do Innovation Challenge, tudo isso está aberto a todos. O que eu acho que vale e que seria útil, que eu posso pedir hoje para que a gente consiga contribuir melhor, é se inscrever na newsletter do site, mas a gente também tornar mais público, dar mais voz para isso que a gente tem feito ali dentro do time. E se a gente não estiver cumprindo com o nosso objetivo em algumas dessas frentes, a pergunta do Jarvis continua sempre aberta. Assim, me escreva e diz, seria bom se vocês estivessem fazendo isso. E se, de repente, a gente tiver como endereçar esse assunto, a gente coloca isso na pauta do grupo de trabalho. Bom. Oi, boa tarde. Meu nome é Paula. Boa tarde. E a minha questão é a seguinte. Um estudo desse ano, da News Media Alliance, mostra que o Google faturou $4,7 bilhões vendendo anúncios vinculados a notícias. Ou seja, existe uma divulgação de conteúdo pelo Google sem que o produtor de conteúdo receba um centavo por isso. E a minha pergunta é, considerando as iniciativas do GNI de valorizar e fazer o jornalismo prosperar na era digital, será que não está na hora de pensar numa forma de valorizar o criador de conteúdo, o jornalista, com alguma forma de remuneração, talvez? Duas coisas, tá? Eu vou separar a resposta em 2 pontos. O estudo da News Media Alliance está errado, tem um dado equivocado nesse cálculo, que foi, até pela própria indústria, ele desmentido. O Google não faturou 4 bilhões com isso. Esse é um cálculo projetado em cima do volume de buscas, e a busca ela faz monetização com base em resultado de palavra-chave, como aquilo que está mencionado ali, e a gente, só 0,1% das buscas relacionadas a notícias tem algum valor monetário. Isso passa muito longe dessa quantidade.
eles fazem a conta baseado na audiência do Google News, e o Google News não tem publicidade. Então, se você abrir o Google News, não tem um banner ali dentro, nunca vai ter, porque o objetivo da ferramenta não é gerar monetização com publicidade. A monetização do Google News que existe é o de assinaturas, e, como eu mencionei aqui, toda a receita coletada com assinaturas via Google News é 100% repassada para os publishers. A gente retém o valor de custo de operação. De toda forma, como eu mencionei os valores de revenue share ali, eu acho que depois desse estudo foi que a gente tornou público os 70% a 90% de revenue share que é coletado, que é o que a gente repassa hoje para a indústria, com venda de publicidade display, que é aquela publicidade gráfica que circula na rede do Google, e de 80% a 95% que é com assinaturas. Todo esforço, isso posto a questão dos News Media Alliance, se você quiser detalhes da resposta, tem uma publicação ou duas que dão resposta a esse estudo, eu posso te passar. Agora, dito isso, a pergunta seguinte não é invalidada. Eu acho que a produção jornalística precisa, sim, ser valorizada. Não só dos profissionais jornalistas, né, como das empresas de mídia que ajudam a contribuir para que os produtos do Google tenham sucesso. E esse era o início da minha apresentação ali. Todo o trabalho que a gente vinha fazendo ao longo dos últimos 18 anos, que eu acho que é o tempo de existência do primeiro produto de publishing do Google, a gente entende que não vinha sendo bastante para contribuir de forma efetiva para a sustentabilidade do ecossistema. Salvar a indústria é algo que nem o Google se propõe a fazer, e eu acho que nem a própria indústria espera que faça. Mas dentro daquilo que o Google produz, como as nossas ferramentas e serviços podem ser adaptados ou priorizados para ajudar a gerar sustentabilidade para o ecossistema. Essas iniciativas que eu mencionei são uma tentativa disso. O DNI está só no primeiro ano, existem mais 2, 3 anos adiante, e as iniciativas todas terão certamente uma continuidade depois, talvez não como um nome de DNI, mas como seus grupos e projetos que estão sendo anunciados todo ano. Eu espero, né, e essa eu acho que é uma expectativa da empresa toda, os profissionais que trabalham, todos ali vêm da indústria de jornalismo. Trabalhei 20 anos em empresas de jornalismo, não sou uma pessoa diferente hoje. E eu acho que o interesse é legítimo em tentar construir algo que seja sólido e em parceria. Se tem algo mais que possa ser feito, acho que esse é sempre um ambiente de debate que a gente tem tido com as entidades, com os publishers e com as associações do mercado. Eu queria perguntar se a Cláudia ou a Ana Brambila querem fazer a última pergunta. Acho que o professor Carlos leu meus pensamentos. Henrique, tudo bem, querido? Obrigada por compartilhar teus conhecimentos todos com a gente. Eu estava te ouvindo e lembrando justamente de uma pesquisa que eu vi hoje de manhã, e foi liberada na sexta-feira, agora, pela Universidade de Colômbia, o Town Center, que é a parte da universidade que se dedica ao estudo de mercado de mídia. E eles lançaram esse relatório, que eu vi, se eu não me engano, foram 142 jornalistas te confirmo a quantidade de redações, mas é alguma coisa como 37, 40 redações. Eles trouxeram algo que é, no mínimo, impactante, né, depois que a gente te ouve falar, e a gente sabe que isso é um movimento de parcerias, né, muito forte, não só do Google, mas também do Facebook. Aliás, imagino que eles também poderiam estar aqui, né, para trazer esse posicionamento. Mas o que esse estudo traz é o seguinte: esses jornalistas, especialmente nos Estados Unidos, já começam a dizer que chegamos numa era pós-parcerias entre publishers e plataformas. Em linhas gerais, eles estão muito desencantados, porque, apesar das plataformas trazerem esse tipo de iniciativa de apoio, até mesmo de verba, esses publishers eles notam que existe uma contrapartida em termos de força de trabalho bastante grande e que o retorno não chega a ser exatamente sustentável. Ou seja, o input de dinheiro ele é importante naquele momento, mas que aquilo não se sustenta no médio prazo, digamos. Entendo que toda essa iniciativa que o Google tem não é uma obrigação do Google, muito pelo contrário. Parece que é realmente um movimento de Google se aproximar da sociedade. Agora, o que justamente o Google, já que é uma empresa eticamente tão diferente do Facebook, pensa em fazer para tornar esses projetos, essas iniciativas com esses players pequenos a grandes,
sustentáveis, para que eles consigam caminhar com as próprias pernas e não mais depender de publicidade, já que, afinal de contas, nos últimos tempos, Google e Facebook abocanham mais da metade da verba publicitária do mundo, né? Ana, o Facebook foi contatado, pelo menos em 20 ocasiões, eles não me deram resposta até hoje. Bom te ver esse tempo. Tem, eu acho que algumas posso fatiar a resposta, né? Acho que eu não vi o estudo ainda, então, se puder me mandar, eu vou ficar feliz de ler. Eu acho que as iniciativas, e eu tendo a concordar com um ponto, faz muito tempo que o Google existe há 20 anos, né? Tem uma longa trajetória da existência da busca e de uma série de outros produtos. A gente não pode entender o Google só como um buscador, né? Tem tantos produtos ali dentro da empresa, são tantos Googles, que eu acho que o engajamento e a relação com a indústria também é diferente do que existe com outras plataformas que têm produtos únicos. Então, não é nem justo fazer uma comparação nem com a gente, nem com eles, porque eu acho que são relações diferentes nesse sentido. Entendo que as iniciativas que eu comentei aqui, e o DNI como um projeto global, ele foi anunciado em março do ano passado. Os projetos começaram, de fato, em setembro, outubro. A gente está falando de 1 ano de operação. Eu acho difícil a gente avaliar se isso tem impacto de sustentabilidade de fato, de longo prazo, para um player ou não. O que eu tenho visto pela experiência interna, de olhar o que meus colegas em outros países têm liderado, são iniciativas diversas da que a gente tem feito aqui. Como eu até mencionei, existe uma autonomia local para testar respostas ao que a indústria tem demandado. E o que eu posso dizer sobre o que a gente tem feito no Brasil é mais da metade dos projetos que a gente lançou foram feitos, os que foram proativos, foram feitos a partir de um grupo de conversa com 10 representantes da indústria, que ajudaram a gente a moldar as principais carências e necessidades do mercado local, e eles foram feitos em parceria com os publishers. Então, boa parte dos projetos que o Google tem lançado aqui, seja com o Jornal do Comércio lá em Pernambuco, com o Estado de São Paulo aqui, com o grupo, com o Nexo, com players de diferentes áreas do espectro do jornalismo no Brasil, nascem a partir de demandas específicas deles. E a gente ajuda com produto, com desenvolvimento, com um fator humano, muitas vezes, e às vezes com recurso financeiro, dependendo da iniciativa, subsidiando o desenvolvimento tecnológico. Eu espero, sinceramente, que isso ajude no processo de sustentabilidade. Acho que é colocar um peso muito grande, talvez em cima de uma expectativa de parceria, a sustentabilidade do seu negócio, né? Se eu tenho um negócio, eu não posso... a sustentabilidade dele é uma responsabilidade da minha gestão. E se eu tenho um parceiro estratégico que me ajuda nesse processo, eu acho que eu, estando no Google, entendo que é esse papel que eu gostaria de desempenhar. Acho que é muito mais difícil e mais duro, dentro desse espectro que você menciona, o jornalismo local. E quando a gente pensa globalmente no DNI, ele tem 3 elementos-chave que são pilares que qualquer projeto que a gente lance nos países precisam respeitar. Um é garantir a diversidade, inclusão e equidade dentro das redações. Então, a gente tem no Brasil hoje 85% dos jornalistas trabalham em São Paulo e Rio de Janeiro. A maior parte são homens e brancos. Como é que a gente traz diversidade para o ambiente de redação? Se um projeto proposto por um publisher para o DNI tenta cobrir ou endereçar algumas dessas questões, eles respeitam e garantem um pilar do DNI. O outro é jornalismo local. Então, você vai perceber, a gente colocou números ali, né? 50 publishers, 150 iniciativas. Isso talvez não tangibilize quais são os projetos em si. Em algum momento, a gente vai tornando isso público. Mas grande parte, a maior parte dos projetos são desenvolvidos com players locais, jornais regionais, ou com nativos digitais e startups que estão baseados em regiões diferentes do país. Se isso ajudar a acrescentar uma peça para a sustentabilidade deles no futuro, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, né, como um parceiro de negócio. Mas, certamente, não existe nem a intenção e seria muito presunçoso dizer que uma parceria vai salvar um publisher. Sobre a parte de publicidade, de fato, existe uma concentração hoje. No Brasil, 50% da publicidade está na mão de televisão. E 90% disso na mão de um canal de televisão. O Google e o Facebook representam uma outra grande parte disso.
O que o Google faz, se você olhar o balanço do Google, que é publicado trimestralmente, 11% da receita de publicidade do Google está relacionada à mídia display, que são os anúncios de publicidade que não estão na busca. Todo o resto é busca. Do que é feito em mídia display, uma pequena parte, que é muito menos da metade, ou menos de 1/3, fica no YouTube, que é um produto de propriedade do Google. Todo o restante é veiculado em sites terceiros, que são a rede de parceiros. Essa rede de parceiros é aquela que eu menciono, em que a divisão de receita é entre 70% e 90%. Bom, acho que todo mundo anotou o e-mail do Luiz, né? Eu pediria para vocês uma grande salva de palmas para ele e vamos dar lugar ao segundo painel. O Márcio Cardial. Vamos fazer a fotinha aqui.